Olá, pessoal, mais uma apresentação. Vamos lá. Espero que vocês estejam gostando bastante aí. Tô vendo que tem uma galera que tá no chat desde manhã, perguntando, fazendo uma bagunça aqui. Tem bastante gente assistindo ao vivo agora. Tá bem legal. Então, nosso próximo convidado, tá, é o Ed Carlos. E ele vai falar agora sobre como deixar a administração do AWS Security Group mais simplificado e flexível. Então, toca o barco aí, Ed Carlos, seja bem-vindo, muito obrigado. E após a apresentação, ele vai entrar lá no chat do YouTube e vai fazer e responde as perguntas de vocês, beleza? Valeu, pessoal. Vai lá, Ed Carlos. Arrasa. Valeu. Participando aqui. Então, eu vou falar, como você disse, a administração do Seu áudio tá ruim, Ed Carlos. Não te ouvimos. Pessoal, a gente teve um probleminha com o áudio do Ed Carlos aqui, rapidinho. Alô, já tá resolvendo. Agora eu tô te ouvindo. Alô, tá ouvindo? Alô, beleza. Agora tá ok. Volta só um pouquinho, volta pro primeiro slide e começa de novo. Você tá no mudo. Aí, agora... Voltei. Então, pessoal, vou aqui mostrar como deixar a administração do AWS Security Group mais simplificado e flexível. Aqui falando um pouco de mim, então eu sou graduado em redes de computadores, pós-graduado em arquitetura de redes Couch Computer, possuo 14 anos de experiência em tecnologia, mais especificamente em suporte e infraestrutura, e atualmente eu atuo como analista de infraestrutura na Simple, né? Aqui na Simple a gente desenvolveu uma plataforma de investimentos, né? Focado na transparência com o investidor e com o assessor. E para hospedar essa plataforma, né, além de um ambiente robusto, né, em nuvem, a gente precisava de uma ferramenta de infraestrutura como código que nos atendesse em diversos cenários, né? Então, a gente escolheu o Terraform não só pelas features que ele fornece, mas também por ser multi-cloud, a gente poder criar essa infraestrutura em vários ambientes diferentes. Nas horas vagas, adoro assistir séries e comer pizza. Aqui é um cenáriozinho que eu coloquei para exemplificar o que a gente vai falar, né? Eu não tinha atuação com Terraform, já trabalhava com nuvens, mas não atuava com Terraform. E aí, eu tive que montar todo o ambiente, desde o início, as primeiras máquinas, primeira infraestrutura, e de lá para cá, né, quase 2 anos, o ambiente foi evoluindo, né? Teve muito mais complexidade, e o meu conhecimento de Terraform também teve que evoluir. E com isso, eu fui passando por várias dificuldades, e a ideia dessa apresentação é justamente falar isso, né? O que eu tive de dificuldade durante todo esse trajeto, e o que eu fiz para solucioná-los, né? O que eu vi de melhor para poder alcançar cada objetivo e construir a infraestrutura melhor usando o Terraform. Pelo cenário aqui, que eu vou exemplificar com os outros slides, uma máquina com Docker instalado, né? E 2 aplicações rodando. Então, imagine que tem uma aplicação com Nginx, com MongoDB, e o MongoDB Express para administrar esse MongoDB. E uma outra aplicação com as mesmas, basicamente igual, só que muda com o Apache. E você vê que cada serviço desse utiliza uma porta diferente. Então, nossa ideia nessa apresentação é mostrar como que a gente consegue gerenciar todas essas portas, essas conexões, de forma mais simples, né? Aqui, a primeira etapa foi o meu primeiro código, né? Aqui nesse slide, um ambiente bem simples, né? Um único diretório, com os arquivos para poder construir os recursos, serviços, né, no AWS, e eu gosto muito de dar o nome do arquivo referente ao recurso que eu estou criando.
Eu acho que é mais simples, né, para mim e até para outras pessoas poderem também darem suporte depois, né, poderem alterar alguma coisa ou colocar novos serviços, né. E o nosso foco aqui vai ser no AWS Security Group, esse arquivinho aqui. Dentro desse arquivo, né, lá no primeiro código, né, a gente tem a criação do Security Group, né, o bloco principal aqui. A gente tem os blocos, subblocos, né, onde a gente libera as regras de entrada na máquina ou saída, onde a gente tem as portas, o protocolo e as redes utilizadas. A gente pode ver que tem vários blocos, né? Cada bloco é uma regra que a gente precisa fazer a liberação. Então, nesse exemplo, a gente pode ver que as regras estão todas juntas, junto com o Security Group, então fica fácil a administração, mudança dele, adicionar novas regras, fica muito mais simples para quem vai precisar gerenciar isso depois. E aí veio a segunda etapa, que é pegar esse ambiente que eu tinha construído e como que eu transformo ele em um ambiente, duplicar ele em ambientes distintos, né? O dev, stage e produção. E aí vem alguns conceitos importantes que eu utilizei para construir esse código, que, por exemplo, aqui o módulo, né? O módulo são um conjunto de arquivos TF, onde alguma infraestrutura. E a gente tem tanto no registry do Terraform, que a gente pode utilizar, a gente pode ter isso dentro de um repositório Git, gerenciado por nós, e também em diretórios locais, onde está os códigos do Terraform, que é o nosso caso aqui. Então, esse é uma parte do código onde eu indico o módulo, né? Então, eu estou ali com o módulo, estou criando um módulo network, e aqui embaixo tem o diretório onde tem todos os arquivos. Então, dentro desse diretório do network, onde tem os arquivos TF, específico para criar toda a rede necessária para a infraestrutura que eu estou criando. E a gente já adiciona também as variáveis de ambiente que vai ser utilizada lá dentro do módulo. Aqui do lado é como fica lá dentro do diretório. Então, da mesma forma, eu separo tudo por nome do recurso que eu estou criando, né? E ainda adicional o outputs e variáveis específicos para esse módulo, né? E aqui como ficou o meu diretório com esse novo código. Eu separei em dois blocos aqui, né? Então, um bloco de ambientes, né? Eu poderia também estar utilizando o Workspace, mas a minha ideia é ter um código que, independente do nível de conhecimento no Terraform, qualquer um possa fazer a administração dele no dia a dia. Então, eu achei que, separando por diretórios os arquivos, seria mais fácil a administração depois. E aqui embaixo, eu tenho a parte de módulos, né? Onde eu separo os módulos que eu quero que seja criado na minha infraestrutura, todos os arquivos juntinhos ali, onde eu depois indico no arquivo módulos lá dentro. Eu relaciono essa informação dos diretórios de módulo. Então, dentro desse arquivo de módulos aqui, é onde eu tenho esse exemplo aqui, onde eu tenho cada bloco de módulo, onde eu estou construindo um módulo diferente. E para esse ambiente, eu tenho aqui um exemplo, né, criando a instância, né, onde eu tenho o diretório e tenho as variáveis utilizadas. E uma coisa que eu aprendi construindo esse código, foi que o diretório do Security Group, que vai ser utilizado por mais colocar lá dentro as portas que seriam liberadas para essas máquinas. Por quê? Eu poderia ter no ambiente de dev uma porta liberada e ela não seja liberada para o ambiente de produção. Então, eu precisaria separar isso, né? Separar essas regras de acordo com os ambientes. Para isso, eu utilizei aqui um módulo de Security Group Rules. Então, eu tenho aqui um arquivinho que ele especificamente vai criar um módulo para criar uma regra e essa regra ser adicionada dentro do Security Group já criado.
E aqui eu tenho o bloco para criar o recurso, né? Então, ali eu tenho as variáveis que eu passo quando eu seto o módulo lá no arquivo módulo. E aqui a gente consegue ver, né, tem 2 exemplos aqui de regras. Então, o primeiro exemplo, eu estou liberando e ali passando as variáveis para criar essa regra. Então, eu tenho ali ingress, a porta, o from, o to, o protocolo, a rede que vai ser liberada, descrição e o parâmetro de secret group ali, dessa informação do módulo secret group, que eu relaciono esse módulo, né, dessa regra, para ela ser adicionada dentro do secret group que eu já criei um passo antes, né. Dessa forma, ficou fácil a administração, né, o pessoal consegue, através dessa informação, se achar, mas eu ainda achei mais complexo, né. Por exemplo, se eu tivesse mais de 2 secret groups, mais de um secret group dentro desse arquivo, o pessoal poderia se perder, né. Qual é o módulo, né, da regra que está relacionado ao secret group 1, né, qual é o que está relacionado ao secret. Então, eu tive que pensar em outras soluções, além dessas, né. E aí que a gente vai para a etapa 3, foi o meu terceiro código que eu criei. Então, além de a gente ter ali os ambientes separados, né, dev, stage e produção, né, eu consegui ver o group mais facilitado. A gente vai ver alguns conceitos bem legais, como, por exemplo, listas, né. Eu precisei usar o conceito de lista nas funções. Então, ali são 2 exemplos de como a gente pode ter listas no nosso código. A primeira linha, né, a gente pode ser tudo na mesma linha, banana, Ferrari, Itália ali, que são a lista que eu criei, ou embaixo, que cada linha é um item da lista. E aí a gente pode trabalhar com várias informações ali dentro e também usar isso no nosso código. E tem outro item que é o mapa, né, onde nós temos uma chave e nós damos um valor a essa chave. Como a lista, a gente pode utilizar ela tudo numa linha só ou linhas separadas. Então, ali a gente tem a chave fruta, onde nós estamos dando o valor de banana, a chave carro, onde a gente está dando o valor de Ferrari, e a chave país, onde estamos dando o valor de Itália, né? Depois de eu consegui juntá-los numa única variável, né, para poder utilizar dentro do meu código. Então, a gente pode ver ali que a gente tem uma lista e cada item da lista é um mapa. Então, ali no item 1, né, primeiro item da lista, a gente tem o mapa fruta como banana, carro como Ferrari, país Itália, e o 2, fruta como uva, carro Lamborghini e país como Espanha. Então, a gente facilitou, organizou, né, em mapas onde a gente pode, depois no código, fazer pesquisas e utilizar essas listas. Foi o que eu fiz aqui. Então, em vez de ter vários blocos de módulos para liberação das regras, eu consegui, dentro do próprio módulo onde eu estou criando um circuit group, eu consegui criar uma lista utilizando mapas. Então, aqui eu tenho a variável rules ingress, onde tem uma lista e os mapas que tem ali são as opções que eu utilizo para criar a regra dentro do circuit group. E aqui embaixo eu tenho do rules egress, que é a mesma coisa, só que são as regras de saída. Então, lá dentro do meu código, eu vou usar cada uma dessas variáveis de acordo com a necessidade. Então, lá no meu código, né, dentro do bloco que a gente tem, que cria o circuit group, a gente pode utilizar o blocos dinâmicos, né? Com ele, a gente pode pegar um bloco que era estático, então a gente, lá na etapa 1, a gente podia ver que a gente tinha um ingress e tinha todas as opções ali estáticas, e para criar uma nova liberação, precisaria de um novo bloco. Nesse caso, a gente está transformando ele dinâmico, e ele vai coletar informações dentro daquela lista que nós criamos. Então, essa opção aqui é o que determina, né, que o bloco ele vai ser um bloco dinâmico. Então, não dá para a gente utilizar essa opção Dynamic em tudo, tem que ser em sub-blocos dentro de um bloco de um recurso. E ali a gente está utilizando o nome do bloco, que é o nome de egress.
essa linha aqui, onde a gente tem o for each, o que ele vai fazer? Ele vai pegar cada linha que nós temos dentro dessa variável e tomar uma ação em cima dessas linhas. Que ação seria o quê? Preencher o content que tem ali abaixo, né? Preencher cada opção que é necessário para criar as regras de acordo com o que ele coletar naquela linha. Então, aqui embaixo nós temos as opções, né? Então, essas opções aqui, elas são fixas, né? Tem que ser esses nomes, porque são as opções do Igles, né? Na hora de criar a regra. Aqui a gente utiliza o nome do bloco dinâmico, né, para ele saber de onde buscar o valor. E aqui é o nome da chave que está dentro lá da nossa lista, né? Se a gente pegar a linha 1, a gente vai ver todas essas informações lá dentro. E aí esses nomes são customizáveis, né? Eu gosto muito de pegar esses nomes de acordo com as opções que eu estou configurando, para fazer o match ali de onde eu vou colocar essa informação. Facilita na administração. E aqui é um exemplo de como ficaria. Então, pegando a linha 2, né, da nossa lista, a gente tem lá o description, protocol, as portas e os seed blocks. Do lado direito é como ficaria a informação depois que ela passou por dentro do processo do bloco dinâmico, né? Então, ela pegaria as opções que nós informamos na lista e criaria esses blocos aí, quando a gente dá o plan ou apply, transform plan apply, ele mostra essas regras como fosse desse jeito, já cada um no seu lugar. E aqui né? Então, eu tenho o bloco, né, principal, que é o que cria o circuit group, e dentro dele eu tenho os módulos aqui que cria o Ingress, o bloco dinâmico que cria o Ingress, e o bloco dinâmico que cria o Egress, as regras de saída. E a gente pode ver que as opções, né, como a gente vai consultar uma chave dentro da lista, a gente pode utilizar de formas diferentes, né? No Ingress eu estou utilizando de uma forma, né, estou usando ponto, já o nome. No Ingress eu já tenho os conchetes aí e aspas para buscar informação. Então, são duas formas que a gente pode utilizar para buscar essa informação dentro dessa lista. E aí surgiu novos desafios, né? Eu continuo lá tendo o ambiente separado por ambientes, né? Já consegui facilitar a administração, porque eu só vou num único local, já sei onde de que Circuit Group ela faz parte. Mas, especificamente no Circuit Group, eu tenho opções que são conflitantes. Tem opções que eu não posso utilizar juntos, né? Duas opções ao mesmo tempo. Então, aqui, tem a documentação, esses são itens que eu posso utilizar para criar uma regra, porém, eu não posso utilizar elas em conjunto. Ou eu utilizo uma, ou eu utilizo a outra. Pode ser ambas. E aí, vem outros conceitos que eu consegui utilizar. Um deles é o lookup, né? O lookup, o que ele faz? Quando você tem uma lista, ele busca uma chave dentro da lista. Quando ele encontra essa chave, né, ele pega o valor dessa chave e atribui numa variável ou numa opção de configuração que você configurou ele. Quando essa chave não é encontrada, você tem a opção de informar um valor padrão para essa variável, né? Então, aqui um exemplo, eu tenho ali o mapa, né, que tem duas chaves, a chave fruta, a chave carro. Embaixo eu estou utilizando o lookup, né, informando qual é o mapa que ele tem que fazer a busca, a chave, que é a chave fruta, né, e caso ele não encontre essa chave, eu quero que ele me use a palavra sem valor, o texto sem valor. Então, nesse exemplo, o resultado seria banana, porque eu tenho essa chave dentro do mapa e o valor da chave é banana. Nesse outro exemplo, eu tenho o mapa, né, idêntico ao outro, só que no meu lookup, eu estou buscando a chave país, e essa chave eu não tenho dentro do meu mapa, né? Então, quando ele não encontra essa chave, como eu especifiquei que eu quero ali o sem valor no lugar,
o meu resultado seria sem valor, né? Depois disso, eu utilizei também o locals, né? Ele é possível você ter variáveis exclusivas dentro de um módulo, né? Em vez de ser variáveis globais, onde se utiliza todo o ambiente, você consegue trabalhar com essas variáveis somente no módulo, somente numa parte do seu código. E aqui é um exemplo, então, ali em cima da line tags, que dentro dela eu tenho algumas tags que eu quero que sejam configuradas em todos os meus recursos, né? E aí embaixo eu tenho a construção, né, a criação de uma instância, e aí no local das tags eu coloco o local, né, porque eu quero chamar isso lá do locals que eu criei lá em cima, e coloco o ponto e o nome que eu dei, como um tags. Então, quando eu criar essa instância, ele sabe que ele precisa pegar o conteúdo do common tags e criar com essas tags. Então, em vez de eu ter que ter várias tags configuradas, eu consigo simplesmente indicar o locals e ele já vai cadastrar de acordo com o locals em todos os meus recursos criados. E tem uma expressão que a gente pode utilizar, né, que se a gente tem uma opção dentro do meu recurso que eu estou configurando, eu posso utilizar o valor como num, que o Terraform ele reconhece que aquele valor precisa ser omitido, né, ele não vai ser aplicado no ambiente que a gente está construindo, né. E aí eu juntei, né, todos esses, todo o locals, o lookup e o num, no arquivo locals que eu configurei dentro do meu módulo, né. Fiz uma junção deles. Então, aqui no meu locals, eu tenho aqui separado o ingress e o egress, né? Então, eu tenho uma outra variável, security ingress e security egress, onde eu estou tratando em cada uma delas a variável que eu indiquei lá no meu módulo, onde eu tenho a lista, onde tem todas as minhas regras que eu preciso criar, né? Então, eu tenho aqui o security ingress, que eu vou utilizar no código depois. Eu tenho um for aqui, que ele faz a mesma coisa que o for each, que eu mostrei anteriormente. Então, ele pega a lista, vinha executando uma atividade, e a atividade é preencher aquelas informações ali embaixo. Então, eu tenho o description, que eu preciso dar um valor a ele, e aí eu utilizo o lookup e falo, ó, busca dentro do rules, que é uma das linhas que ele pegou da minha lista, procura por description, se não achar, atribui o valor de num, né? E a mesma coisa eu faço por todas as outras opções. Aqui é um exemplo de como a variável está quando a gente cria lá na referência do módulo, e como ela ficaria à esquerda o rules ingress, onde eu tenho lá a informação de liberação do SSH, com as opções que eu passei, e eu não tenho a opção de security groups, né? Do lado direito, a gente vê que o security rules ingress, né, ele criou uma nova lista para a gente. A lista vai ter um mapa. Passou, e quando ele não encontra um item dentro da nossa lista, ele coloca o valor como num. Então, como eu não tinha o security group já setado, ele colocou o security group como num. Eu posso fazer isso inverso também. Eu posso colocar os security groups e não ter o seed box, e aí ele faz o inverso. E aqui é como ficou o nosso arquivo lá de criação do security groups, né? Antes eu tinha o dynamic ingress, e aqui nessa opção eu tinha o var.rulesIngress, que vinha direto quando a gente setava lá da informação do módulo, e nesse caso eu estou pegando do locals, né? Então eu estou pegando a lista que o locals criou para mim para fazer o tratamento nela aqui. E aí, o uso dela é idêntico, né? O que muda é somente a variável de onde eu estou buscando a informação, em vez de buscar direto da variável que está vindo, quando você setou no módulo, eu estou buscando do local, porque ele já está tratado da forma que eu preciso. E aqui embaixo, a gente consegue deixar as opções conflitantes. Então, a gente pode deixar o seed box e o security groups setados no nosso código, porém, quando vir a lista, o security groups ele vai entrar como num. Então, na hora da gente aplicar, vai saber que esse item não é utilizado, que é para ser utilizado somente os outros itens que já estão preenchidos.
E aqui, como ficou, né, setado lá as informações, então a gente tinha já rules ingress e egress configurado, mas eu alterei essas duas linhas, a linha 3 e a linha 6, que ali no final, em vez de utilizar o seed blocks, eu estou utilizando o scikit group. Né? Então, você pode ver que nessa linha, em nenhum momento eu estou utilizando o seed blocks. Então, quando essas linhas chegarem no locals, ele vai deixar o seed blocks com o valor de num e setar somente o valor dos scikit groups nessas opções. Nesse QR Code, vocês têm o meu contato, né, o LinkedIn, tem o código onde está esse código, e qualquer coisa pode entrar em contato comigo. Muito obrigado aí para todos por assistir e também pela organização do evento. Muito bom, Ed Carlos, muito obrigado, detonou. Deu para ver lá no chat do YouTube que você tem vários fãs, o pessoal tá aí na loucura lá no chat, a hora que você começou, foi maluco. Muito obrigado mesmo. E o nosso próximo convidado é o Cássio Moreto, e ele vai falar sobre como usar Terraform para simplificar a vida dos desenvolvedores. Então, só lembrando, quem tiver alguma dúvida, o Ed Carlos vai estar lá no chat do YouTube para responder. Então, muito obrigado, pessoal. A gente vai fazer uma pausa rapidinho aqui, só para trocar de apresentador e já voltamos. Até daqui a pouco. Valeu! Hey, Taylor, cut, please.